Palavra de Deus para o nosso coração. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Você que é nosso visitante, obrigado pela tua presença. Você não precisa ficar na Assembleia, mas se quiser, fique livre também, é bem-vindo. Mas você não precisa ficar na Assembleia. A Assembleia é para os membros da igreja, responsabilidade nossa, para a gente fazer o acerto de contas, os ajustes, enfim, a contabilidade da igreja do ano de 2024 e também algumas outras situações que a gente tem vivido e eu quero convidar você a participar. Semana passada, fique sua Bíblia aberta em Daniel. Semana passada a gente falou um pouquinho e estamos falando, né, Deia, sobre uma fé imatura e uma fé madura. Quais são os resultados, as posturas, as ações, o que acontece com quem tem fé imatura e com quem tem fé madura. E semana passada a gente falou bastante sobre o resultado de uma fé imatura, e a gente falou sobre isso dizendo que uma fé imatura leva a gente a ser presa fácil para ser enganada. Facilidade de ser enganado, falamos sobre isso em Efésios capítulo 4. Segundo ponto que nós falamos semana passada sobre resultado de uma fé imatura, é a dificuldade de permanecer firme em momentos de dificuldade. Pessoa titubeia, pessoa nega a fé, a pessoa muito fragilizada, inconstante. E terceiro, a evidência de que não existe transformação, ou seja, falta fruto do Espírito, falta ação, falta desenvolvimento na vida das pessoas. E eu espero que você tenha refletido, espero que você, como foi mencionado na oração aqui, tenha ruminado, que a palavra de Deus te permeie, usar uma expressão para você entender bem claro, te perturbe a semana inteira, a despeito do que você precisa ouvir. Para que você fique, nossa, pastor, falei que ela não gostei, que bom, vou te incomodar. Se foi texto bíblico, vai ficar ali, ó, te perturbando, até você tomar uma decisão a despeito dela, e talvez tomar uma reação a despeito do que essa palavra diz ao teu coração. E hoje nós vamos iniciar um processo, não é uma série, mas é uma sequência de mensagens, que ela vai falar hoje sobre uma fé madura. Falamos sobre fé imatura, espero que você tenha se identificado ou não, ou pelo menos feito a avaliação. Mas eu quero trazer você para a gente conversar um pouquinho sobre uma fé madura, o que é, como que faz isso, como que se constrói, como que se resolve, quais são os resultados, enfim. Como é que a gente vai entrar na palavra de Deus e perceber esse tal da fé madura, o que isso traz para mim e por que eu e você precisamos ter esse progresso de uma fé imatura que nasceu com a gente, nós somos nova criatura, crianças espirituais, recém-nascidos, jovens e adultos espirituais. Fé madura só tem gente madura. Esse é o quesito. E não tem a ver com idade. A gente já falou sobre isso 2 domingos atrás. E o livro que nós escolhemos para a gente conversar, e eu gostaria de desafiar você, nesses dias que se encerram ainda o mês de março, você lê o livro de Daniel. São apenas 12 capítulos. Simples. E o livro de Daniel, ele é riquíssimo a despeito de uma fé madura. E é isso que nós vamos tirar um pouquinho hoje. Porque o livro de Daniel, só para você guardar e entender alguns detalhes, inclusive na sua Bíblia, se você puder anotar ali. O livro de Daniel, ele foi escrito em 536 a.C., e ele foi escrito a partir de uma narrativa posterior, ele não foi narrada. O livro de Daniel, ele passa por alguns períodos. No capítulo 1 você tem Daniel por média de 15 a 17 anos. No capítulo 2 você tem Daniel já com a média de 20 anos. No capítulo 3 para frente, até ali 5 mais ou menos, você tem Daniel com uma média de 80 anos. E no capítulo 6, Daniel com uma média de 85 anos. Então, em suma, você tem uma média de 70 anos, pelo menos ali, do capítulo 1 até o capítulo número 6. E essa frequência de capítulos de 1 a 6, essa porção, ela vai falar sobre a visão de Daniel. Vários textos que vão falar sobre melhor a vida de Daniel. E do 7 ao 12, as visões que Daniel teve. Inclusive as 70 semanas de Daniel, que você conhece bastante e as pessoas usam bastante isso. Às vezes o texto de Daniel, ou o capítulo de Daniel, no capítulo de número 1 até o capítulo 6, nós temos pelo menos 6 histórias. A primeira história é a história da corte, capítulo 1, quando vai falar sobre os homens, no caso Daniel, Ananias e os seus irmãos, e os seus amigos, melhor, que estavam ali, foram chamados e tirados da terra e lançados ali. No capítulo 2 nós temos uma história sobre uma estátua gigante. No capítulo 3 nós temos a história tão conhecida da fornalha,
onde os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, no nome babilônico, né, assírio ali, eles foram colocados na fornalha. Depois no capítulo 4 você tem uma grande árvore, mais uma visão de Nabucodonosor. No capítulo 5 você tem aquela visão do escrito na parede, nós vamos falar sobre isso em outro momento. E no capítulo 6 você tem a maravilhosa história de Daniel na cova dos leões, que a gente ensina, estuda e a gente sabe bem esse trecho. Aí depois do capítulo 7 nós temos a visão de Daniel, todas elas, são pelo menos 4 visões, inclusive a semana dos 70 e no final, no capítulo 12, onde nós temos ali o tempo do fim apocalíptico, que é uma das propostas de Daniel. Mas a pergunta que a gente precisa entender antes de ler o texto de Daniel, é por que eles se encontram nesse contexto. Talvez você não concorde muito com a Bíblia, e eu acredito que você talvez tenha razão nisso, já que você ainda não teve a transformação pelo Espírito, mas há um texto chato de Daniel, capítulo 1, versículo de número 2, por favor, João, se puder me ajudar. O povo de Deus aqui tiveram uma circunstância tão complicada. O povo de Deus, ele passou por 4 exílios. O que é um exílio, para você entender? O exílio é quando um povo vai até outro povo, dá aquela sitiada naquele povo, ou seja, pega tudo deles, tira tudo, mata quem quer matar, faz o que quiser, dá aquela bagunçada, e pega os utensílios, as coisas, e traz para a região deles. Ou seja, aquelas pessoas, as suas coisas foram sitiadas. Então a cidade sitiada agora ela vem exilada, e ela vive no exílio. Então todas as pessoas que lá estavam e sobreviveram, vão viver nesse novo lugar, com as culturas, com as ações, com tudo que esse povo tem. Por exemplo, se São Manuel fosse sitiada por Botucatu, eles vinham aqui, destruíam tudo, acabavam com tudo, pegavam nós, quem sobreviver, leva para lá, nós vamos ter que viver igual o botucatuense. Mais ou menos isso. Certo? Nós podíamos sitiar algumas cidades aí, né, irmão? Vamos partir para cima, vamos para Botucatu, vamos para Bauru, o que você acha? Vamos sitiar Bauru, São Manuel? Não funciona, né? Por isso que, normalmente, quando eles vão ser sitiadas, quando eles estão passando por essa situação, Deus entra em cena de uma forma que você não gosta. Deus entra em cena da maneira que a gente não quer. E eu vou ler o texto para você. Capítulo 1 de Daniel, exatamente o versículo 2, olha o que diz. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Quem deixou? Deus. Na outra tradução está dizendo, Deus entregou. E esse termo talvez não fique tão comum para a gente não goste tanto, até porque a gente precisava ler um pouco mais, livro de Mateus capítulo 4, quando vai dizer para nós, coloca para a gente por favor, Mateus capítulo 4, versículo 1, por favor João. Olha o que aconteceu, estamos aqui no batismo de Jesus, e o capítulo 3, batismo de Jesus, capítulo 4, versículo 1, ele vai para o deserto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, irmão? Espírito Santo. Deus. Ô louco, Deus, está de brincadeira. Está na Bíblia. Mas o texto, há um porquê disso. 2 Reis, capítulo 17, por favor, João, antes da gente entrar em Daniel. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1. Olha o que diz 2 Reis 17, 1. Acompanhe comigo. Lembrando que Daniel, ele está numa localidade, mas o que aconteceu lá no tempo de Daniel está aqui em 2 Reis. O último rei que foi, e gosto muito do personagem de Israel, antes de ser exilado pelo babilônico, foi o rei Oséias, que também é nome de um profeta, mas não é o mesmo. O rei Oséias não fez o que era bom diante de Deus e governou ali 12 anos. O profeta Oséias é outro personagem. Mas só para a gente entender que em 2 Reis, por favor, João, capítulo de número 17. Olha o que diz 2 Reis 17, versículo 1. No ano 12 do reinado de Acás, de Judá, está aí o personagem Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Errei, não são 12, 12 foi o outro, 9 anos, pode ir passando. E ele fez coisas erradas que não agradam a Deus. O Senhor, porém, não tanto quanto os reis governaram Israel antes dele. Ou seja, ele fez coisa errada, mas não era tanto assim, pode descer, mas era errado. Aí então o rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por ele. E lhe pegava
pagava o imposto todos os anos. Pode ir descendo. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a Sou, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar imposto anual à Síria. E quando esse rei, o Salmaneser, soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Começou a ser exilado. Pode ir passando, João. Então, Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria no 3º ano do cerco. Vocês querem assim? Então nós vamos ver quem tem mais força. Por isso que não faz sentido Samuel ir para Bauru, né? Nem para Botucatu, né? Areópolis dá, né? Mas deixa por enquanto. Versículo 6. Que era o ano do reinado de Oséias, o rei da Síria, que conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. E ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que ficava no distrito de Gazã, e ainda outros na cidade da Média. Pode ir descendo, meu querido. Olha esse texto. A cidade de Samaria foi conquistada. Por quê? Por que houve esse ato de sitiar a cidade? Por quê? Porque os israelitas pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os havia livrado de Faraó, o rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles começaram a adorar outros deuses. Pode passar, João, versículo 8. Seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam e seguiam, e também os costumes adotados pelos reis de Israel. Pode fechar aí, João. Por isso que Deus, de vez em quando, usava da disciplina para dar um jeito na gente. De vez em quando Deus produzia algumas crises para a gente acordar. De vez em quando Deus mexe com a gente, não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, é porque nós nos desviamos daquilo que nós deveríamos ter ficado. Porque muitas vezes, e a história do povo, aconteceram pelo menos 4 vezes esse momento de exílio, e eles estavam lá exilados, foram pelos assírios, babilônicos, pelos gregos, ou a díspora de Roma também, mas eles viveram todo esse tempo porque em algum momento, olha que eles enxergavam Deus, ou Deus enxergava eles estavam distantes. Por isso que aqui talvez vai um primeiro ensino para você guardar no seu coração de forma simples, para você fazer uma autoavaliação sobre as crises que você tem vivido. Porque as crises, elas revelam quem nós amamos. As crises revelam quem ama a gente. As crises revelam o que nós acreditamos. E a crise revela se nós cremos de verdade naquilo que nós falamos ou não. Por isso que de vez em quando Deus mexe algumas coisas na nossa vida. Dá uma chacoalhada. De vez em quando Deus permite que algumas circunstâncias diferentes fala, mas Senhor, de novo, é assim mesmo, irmão, vamos ver como é que vai ter. Essa semana tivemos um momento difícil, eu e minha esposa, aqui agradeço aos irmãos pelas orações. Na quinta-feira nós fomos para Botucatu para uma outra atividade, fui visitar, inclusive, a Miriam, fui lá visitá-la, fui visitar a Bela, fui visitar o Otávio, 2 crianças, 1 ano 2, 1 ano 7, lá na Unimed. E de repente minha esposa estava com algumas dores de apêndice, né? Ela não sabia o que era e foi no médico e falou, eu vou lá ver o que está. Chegou lá, o médico falou, vou internar. Como assim? Inclusive eu estava com a roupa do trabalho. Vai internar. Com as dores ali, mais ou menos, já sentia, mas estava se ajustando, se aquietando com a dor. Mas de repente, quinta-feira à noite, estávamos nós dois lá, na cama, no leito de hospital. Quem programa isso? Ninguém. Quem quer isso? Ninguém. Mas basta estar com saúde para ficar doente, sim ou não? Podia acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Diz a lenda que a apendicite vai atacar nós. Alguns privilegiados não terão enquanto morre, mas a maioria de nós vai ter um trem desse. Alguém já teve aqui cirurgia sobre isso? Aí já tem os irmãos, já está livre, irmão, já pode morrer. Não, brincadeira, não é isso que eu quis dizer não, Gilmar, perdão. Já está livre. Mas era mais ou menos 1h30, minha esposa está acompanhando a gente na televisão, na internet. É mais ou menos 1h30, ela subiu para o quarto, eu não podia ficar porque minha esposa não é tão velha assim, então não pode ficar acompanhante.
Aí eu tive que vir para cá, mais ou menos 2 horas da manhã, ela ficou lá para fazer cirurgia no outro dia. Graças a Deus fez a cirurgia, estava bem, e ela me mandou uma mensagem ontem falando da oração dela antes da cirurgia. A gente orou lá, a gente conversou, deixamos com Deus ali. Eu falei, morre não, hein, mulher, precisa de você. Morre não, miserável, precisa de você aqui. E ela orou com Deus. E esses dias a minha esposa foi fazer um negócio muito engraçado. Ela foi fazer a tomografia, mas aquela que você entra na máquina, sabe? Aquela grandona, fechada. E ela falou, ela entrou, fez oração, Senhor, fica comigo aqui, que ela tem um pouco de medo dessas coisas, né? E ela entrou, de repente, deu um problema lá, ela apertou o botão, o cara veio lá, aconteceu. Aí depois ela confessou para mim, é que eu vi que Jesus não ia caber ali comigo. Falei que ia contar. Por isso que eu fiquei apavorado. Mas essa tomografia que ela fez esse dia, ali na Unimed, era só um arco assim, então era de boa. Ela falou assim, além dele ser grandão, Jesus cabia comigo. Falei, tá bom. Aí ela foi orar, e ela me mandou a mensagem da oração dela, e ela dizia mais ou menos assim, na oração dela, Pai, eu confio no Senhor. Nós não prevenimos isso, ou queríamos isso para nós melhor, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Só isso. Fez cirurgia, deu tudo certo, já está se recuperando, está em casa, está na casa da minha sogra, vai voltar essa madrugada para casa, nós vamos estar junto ali, mas é que lá era mais cuidada, comidinha da mãe é mais gostoso que do marido, né? E eu também nessa correria aqui da igreja, falei, vou ficar aqui. Eu falei, tá bom, irmãos. A hora que você voltar, eu vou estar com um monte de saudade, vou te apertar, os pontos vão estourar, né? Doideira, mas não tem problema. Eu não pedi essa crise, mas ela apareceu. Eu não pedi para estar nesse hospital e visitar algumas pessoas que a gente fica triste quando as vê lá, né? Mas acontece. E essa questão de olhar para essas circunstâncias, porque às vezes eu causei isso. Às vezes fui eu que fiz algo de errado, como por exemplo me desesperar em comprar coisas que eu não preciso, e aí eu acabo tendo problemas financeiros e eu causo uma crise para minha família financeira por causa do meu olhar altivo. Satisfação do meu ego, do que eu quero. Ou talvez uma palavra ríspida, ou alguma agressão, ou alguma falta de controle meu, provocou a circunstância que eu estou vivendo. Mas aqui, Deus sabia que precisava produzir nesse povo um exílio. Porque precisava trazer o povo à consciência, trazer o povo à chamada, e trazer o povo à realidade da vida. Coisas muitas vezes que nós não nos atentamos em nossa jornada. Por isso, escolhi o livro de Daniel, porque Daniel, junto com seus amigos, está no capítulo de número 1, versículo 7. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses jovens foram colocados ali num lugar diferente. Capítulo 1, por favor, Daniel capítulo 1, versículo 1, por favor, João. Vamos ler o texto? Eu quero tirar alguns desafios para você e para mim aqui. No 3º ano de Jeoaquim, já era outro rei, não era mais Oséias, Jeoaquim, outra sitiada, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia, atacou Jerusalém, reino do sul, reino do norte, aqui reino do sul, Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. Começou a ação de sitiá-la. Pode ir passando, João. Deus deixou Nabucodonosor conquistar a cidade, mais uma vez. Deus entregou, dizendo, esse meu povo está feia coisa. E também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. E Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-las no templo dos seus deuses, na sala do tesouro. Pode ir descendo, João. E o rei Nabucodonosor chamou as penas, que eram dos chefes, uns líderes ali, chefe do serviço do palácio, e mandou que as penas, escolhesse entre os prisioneiros, os samanuelenses, nós, no caso ali o povo de Israel, algumas pessoas, jovens de preferência. Noeli, você não estava nessa lista. Perdão, jovens. Não adianta cantar, nós somos jovens, já não adianta, é jovem, jovem. Jovem, só para você ter uma ideia de idade, essa galera aí estaria com mais ou menos de 15 a 17 anos no máximo. Então é jovem mesmo. Nós também não estava, Gabriel, esquece nós. É jovem, nós parece jovem, mas nesse caso nós não entra na lista. Alguns jovens da família do rei, e também de famílias nobres,
gente de estirpe ali. Pode passar, João. Todos eles deveriam ter o quê? Falei com isso no QG do que mais agora há pouco. Boa aparência, nenhum defeito físico. Deviam ser, ali a parte de cima, cabe a formação de Deus com a gente, né? Porque tem gente que é bonito, minha mulher, por exemplo. E tem gente que é legal, eu. Você está rindo porque você também cai nessa, né? Você também é legal, você não é tão bonita assim, né? Tem gente que é de aparência boa. Tem gente que não tem defeito. Deus fez assim, glória a Deus. Tem gente que tenta dar uma força, né? Já viu isso? Dá uma força, eu nasci meio diferente, aí eu mudo tudo. Você pega o RG do começo, como é que fala isso hoje? Reharmonização facial, é isso, né? Você olha, irmãozinho, você olha e fala, Jesus. Eu tenho medo disso, vou brincar aqui, tá? Porque se chegar na hora que chegar lá no céu, eu falei, mas não foi você que eu ressuscitei? Ah, Jesus, mas tá aqui o RG, mas não era assim não, quando eu ressuscitei não era assim não, morri por você, eu lembro, não era isso não, aconteceu. Mas enfim, nós faz essas coisas, essa ajuda que nós quer dar, né? Contudo, deviam ser inteligentes, não tem a ver com Deus, tem a ver com a tua postura. Instruídos, não tem a ver com Deus, tem a ver com o que você quer fazer. Ah, mas Deus vai me dar inteligência, dormir com um livro assim, não ajuda nada, irmão, viu? Ensinamento não vai por osmose, vai por dedicação. E capazes de servir no palácio, ou seja, gente fera. E precisariam, então, ser aprendiz para aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. Pode ir descendo mais um texto. Essa é a característica dessa galera. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Até aí, versículo 1 e 5, você fecha na sua Bíblia, grifa aí que é o primeiro desafio que eu quero colocar para você. O tema da nossa mensagem hoje é atitudes de alguém que tem ou que busca uma fé madura. E a gente vai aprender com o Daniel. A primeira está no versículo de número 1 até o versículo 6, que nós acabamos de ler aqui. Alguém que tem uma fé madura, tem semente plantada no coração. Onde está? Da mensagem, você viu? No ponto, pronto, pilha, e vai. Do versículo 1 ao versículo 6 que nós lemos aqui, alguém que tem uma fé madura ou busca ter uma fé madura é aquele que tem semente plantada desde a infância. Onde está isso no texto? Se você observar, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles foram chamados, eles foram escolhidos, porque eles eram, segundo aqueles critérios que foram colocados ali, gente que acessava aqueles critérios, tinha outros detalhes, e eles cumpriam cabalmente aquilo que precisava cumprir. Então eles estavam bem na fita. Mas para você ter uma ideia, como eu disse, eles estavam com média de 15 anos para frente, mas com 12 anos já, esses homens inteligentes e letrados na palavra, a partir de 12 anos de idade, eles tinham que ir, segundo os costumes da palavra e do Deuteronômio também, do povo antigo, eles tinham que já decorar o Antigo Testamento, decoraram alguns textos do Antigo Testamento, modo de dizer, alguns textos, decorar os profetas, ler, então eles tinham que saber muita coisa. E o fato é que se você olhar para a vida de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias, inclusive o nome deles foram trocados, a gente vai falar sobre isso já, eles estavam nessa idade e eles tinham ação muito clara. Tanto que se você for ver em um livro de, mesmo Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando ele, antes de ir para a cova dos leões, ele foi chamado a fazer algo diferente, e ele foi diante das janelas, versículo 10, abriu a janela que era diante de Jerusalém, ou na direção de Jerusalém, e ali orou, por 3 vezes ele orava, como era de costume. Ou seja, se você olhar para Daniel, você percebe que Daniel é um cara sensacional, mas ele o era porque os seus pais cuidaram disso. Levaram ele pela palavra. Porque os seus pais, por favor, João, ouviram o que diz Deuteronômio capítulo 6,
versículo de número 6 também, João. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Pode ir passando, por favor. Versículo 7. E não deixe de ensiná-las a quem? Aos seus filhos. Repitam essas leis. Em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Versículo seguinte, por favor, João. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para vocês não se esquecerem de tudo isso. Provérbios capítulo número 22, por favor, João, versículo 6. A mesma porção, a mesma ideia, olha o que diz Provérbios 22. Eduque e ensine a criança no caminho que deve andar. Criança, pequena ainda. Até que no fim da vida, ou quando ficar mais idosa, mais velha, mais madura, não se desviará dele. Ou seja, parece que os pais de Daniel, os pais do Ananias, os pais de Misael e do Azarias, eles entendiam isso e eles levavam isso de forma muito clara. Eles ensinaram. E há uma coisa aqui que eu quero, nesse primeiro desafio para nós, a respeito do versículo 1 em diante, é que muitas vezes nós estamos negligenciando os nossos filhos. Só para você ter uma ideia de estatística, alguns anos atrás, década de 70, década de 80, os universitários, quando saíam da igreja e iam para a universidade, os jovens que iam, eles se desviaram ou apostatavam a fé, mais ou menos no sexto, sétimo semestre. Hoje os jovens estão abandonando a fé já no segundo, terceiro ano do ensino normal. Para a faculdade, então, não quer mais nada. E a culpa é de quem, irmãos? É do sistema? Não, é dos pais. Você não gosta de ouvir isso, mas eu tenho que te dizer. Porque a gente não ouviu isso. Porque o problema não é preparar teu filho para o campo de trabalho. Você tem que fazer isso também. Não é só preparar o seu filho para a atmosfera de ser um melhor profissional, de ser uma pessoa maravilhosa. Não é só isso. O que nos cabe como homens e mulheres de Deus é preparar os nossos filhos com semente da palavra para que na hora certa ela vai brotar, mesmo que esteja longe de nós. Aqui Daniel e os seus amigos estavam distantes dos seus patrícios, seus pais ficaram lá em Jerusalém e eles estavam lá naquele lugar. E agora como é que eu vou viver? Por isso que aqui nasce uma fé madura em Daniel, porque alguém lá atrás investiu na vida dele. Primeiro desafio com pergunta: como tem sido o seu ensino aos seus filhos? Como você tem gerado dentro do seu lar a consciência de que eles precisam amadurecer na fé? Ou seus filhos têm uma fé tão imatura que eles serão levados por ventos de doutrinas para todos os lados, na faculdade, vão perguntar, vão isso, aquilo, e ó, filhinho, já era. Pais, essa primeiro desafio é para vocês. Como você está conduzindo seus filhos? E ensinando o caminho, ou ensinando no caminho? Ensinar o caminho é dizer, você precisa ir para a igreja, filho. Ensinar no caminho, filhão, vem para casa, vamos para a igreja junto, nós. Ensinar o caminho é dizer, não menta, filho. Aí quando alguém liga, fala que eu não estou. Ensinar no caminho é assumir responsabilidade diante dos filhos. Que tipo de semente o seu Daniel vai ter no futuro? Que tipo de semente nós estamos criando nos nossos filhos para que a crise, quando ela estacionar, ou quando o seu filho for morar nos Estados Unidos, ou quando o seu filho for morar em outro lugar, ou quando o seu filho sair da sua redondeza e ir para outro lugar, você tem paz em dizer, eu sei quem eu criei. Eu saí de casa, e vocês sabem disso, com 16 para 17 anos de idade. 17 anos melhor. Meu chamado foi para 16 para 17, dia 21 de fevereiro de 1996. Alguns aqui não tinham nem nascido, mas a Noeli estava firme já, trabalhando inclusive, né, Noeli? Isso é nós. E eu fui para o seminário em Cuiabá. Nessa época não tinha internet como vocês acham que tem, irmãos. Naquela época ainda tinha ficha DDD e DDI, lembra disso? Descagem direta à distância, descagem direta internacional. E eu fui para Cuiabá, 25 horas de distância de Londrina, num ônibus. E me perguntaram para minha mãe, ela me disse isso quando eu voltei, ela perguntaram para ela, mas você tem coragem de deixar o seu filho desse jeito, nessa idade, e naquele lugar, naquele mundaréu velho lá? E ela respondeu exatamente isso. Eu sei quem eu criei.
E eu sei que Deus estará com ele. Você tem essa paz, pai? Tem essa paz, mãe? Mais ou menos. Ainda dá tempo. Enquanto seus filhos ainda estão no seu aquário, dá tempo. A hora que eles forem para o mar, não dá mais não. E está cheio de tubarão lá querendo devorar os seus filhos. Daniel foi privilegiado por ter uns pais que plantaram nele semente. E quando ele estava ali, além de ser educado, um cara inteligente, um cara que se destacava entre todos por causa da criação, do cuidado dos seus pais, o segundo momento que eu quero que você entenda, atitudes de alguém que busca uma fé ou que tem uma fé madura como Daniel. A primeira é aquele que tem semente plantada desde a infância. Então quer ter uma fé madura? Começa desde cedo. Segundo, versículo de número 7, por favor, João. Olha o que diz o versículo de número 7. Apenas, não é o nome do cara lá, tá? Não é apenas, se fosse S ali, mas é Z. Apenas lhes deu outros nomes. E aí o nome começou a mudar. Primeiro ele deu para Daniel, Beltesazar. Depois ele deu para Ananias, Azarias, e depois também para Misael. Cada um deles ficaram com esses nomes. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Ananias foi o último, Abdenego. E a gente conhece mais esses nomes, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas raramente a gente conhece os tais de Ananias, Azarias, Misael, né, e etc e tal. Mas por que a gente entende aqui nessa questão? Segundo a verdade de pessoas que têm fé madura segundo esse texto, resistem às concessões implantadas. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Quando você quer mudar alguma coisa em alguém, primeiro você muda o nome da pessoa. Porque nome tem a ver com história, nome tem a ver com passado, nome tem a ver com várias variáveis que a gente poderia colocar aqui, e eles sabiam disso, tanto que quando eles chegaram lá, de Daniel colocou para Beltesazar. Beltesazar é sobre Deus Bel, que era o Deus mais forte deles lá, e eles colocaram Beltesazar, que é esse Bel, esse Deus proteja você. Então Daniel significa, em outras palavras, Beltesazar significa que Bel lhe proteja, não Daniel. Depois colocaram para Ananias, Sadraque, que tem a ver com o Deus Mardoque. Depois para Misael colocaram também um outro nome que tem a ver com Shark. E para Azarias colocaram Sadraque, Mesaque, colocaram Abdenego, que quer dizer para o Deus Nelco. Então parece que está bem claro que quando eles vieram, eles precisavam começar a mexer no nome deles. Depois do nome deles, você vai ver nos textos seguintes, eles começaram a mexer nos costumes deles. Você vai comer assim agora. Lá você comia carne X, aqui você vai comer carne Y. Lá você comia colchão mole, aqui você vai comer picanha. Olha. Não é? Por quê, pastor? De onde está isso? Porque ela agora, as iguarias do rei. E rei come o quê, irmão? Rei come aqueles trem que nós só ouvimos falar, né? Caviar. Você come caviar? Nós não comemos, nós comemos mortadela. O rei come caviar. Então agora eles vão parar de comer mortadela, ou mortandela, né? Ou mortadela, como você quiser, e vamos começar a comer caviar. É esse o costume que ele estava propondo aqui, no restante do texto. A partir do versículo seguinte. Falando para eles que tinham que mudar as suas coisas, mudar as estratégias, mudar o que for. E aí depois, não só comida, mas mudar a língua. O texto mesmo diz que eles deveriam aprender a língua deles agora. Ou seja, abandonar o seu alfabeto, abandonar o que eles aprenderam e começar a aprender uma nova língua, talvez ali aramaico, em hebraico, ficar aquela coisa, e ali que eles aprenderam aramaico, e o povo de Israel trouxe esse aramaico, que chegou até Jesus. Jesus falava aramaico. Mas também eles tinham uma outra postura, que é a respeito de tudo isso, está ligado na sua crença. Por isso que talvez aqui faz sentido eu e você tomarmos cuidado com relação às influências que o nosso estado, a nossa geração está vivendo. Nós estamos sendo sucumbidos de todos os lados para ser influenciado, para mudar os nossos trejeitos, mudar o nosso jeito, mudar a nossa forma, mudar tudo em nós. E começa mudando pelo nome, por exemplo. Se você é preguiçoso, a Bíblia diz em Provérbios, você tem que ir com a formiga ao preguiçoso. Mas para você não ter esse problema de acusar-se pela palavra, você diz que você está indisposto.
Mas indisposição é só um momento, não é preguiça, é indisposição. É igual, irmão. Mas nós temos mania de mudar nome. Nós temos mania de ajustar para quê? Para forjar, para mexer, para dar um jeitinho nas coisas. E brasileiro faz isso, né? Como a gente gosta de fazer esse jeitinho, e às vezes a gente vai cedendo a essas circunstâncias, não percebendo que as coisas são difíceis e não podem ser assim. Tanto que a respeito disso, gosto muito que você se lembre disso, quando a gente vai falar sobre alimento, ou sobre essas conexões, resistir a essas conexões, é algo que eu e você precisamos fazer, as comidas, os costumes, o que eles fazem, porque às vezes você olha para uma pessoa e você fala, aquele lá é cristão, cristão, mas fazendo isso, mudou o costume. O que talvez eu e você, fazendo uma autoavaliação, o que a gente faz que um cristão não deve fazer? O que eu e você fazemos que um cristão não pode fazer? Livro de Tiago, capítulo 3, por favor, João. Tiago, capítulo 3, versículo 11, olha o que diz esse texto. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água salgada ou amarga? Versículo seguinte, 12, por favor. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também não pode, não deve, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, se você é um cristão, você tem que ter atitude de cristão. Por mais que eles tentam mudar tudo. E aqui, olha que legal, Daniel foi ouvindo isso, foi deixando, mudaram o nome de Daniel, não tem problema, começaram a mexer em algumas coisas de Daniel, a crença, as línguas, e ele foi liberando, falando, não tem problema, pode, beleza, vamos lá, até aí não tem problema. Mas aí entra a terceira verdade, que eu quero que você guarde no seu coração, que está no versículo 8 em diante. Vamos ler? Versículo 8, olha o que diz Daniel. Então Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber do vinho que o rei dava. Por isso ele pediu a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Ele toma uma atitude das mais estranhas. Mas aqui a referência que eu quero que você faça nesse terceiro momento é que um homem e uma mulher de fé madura, ele se posiciona em meio à crise. Ele não fica em cima do muro, e você já aprendeu que o muro já tem dono. Ele não fica sem se manifestar. Ele se posiciona. Está errado, tem que se manifestar. Ah não, deixa mais ou menos. Ele não fica em cima do muro. E Daniel falou, não, nós vamos tomar uma atitude diferente. Olha o versículo 9, por favor, João. Deus fez com que apenas, por causa da resolução de Daniel, Deus entrou em cena. Vou repetir, talvez você não entendeu. Por causa da posicionamento de Daniel, Deus entrou em cena. Se Daniel talvez não tivesse feito algo ou se posicionado, Deus não entra em cena. Porque o extraordinário vem depois do ordinário. Então você não vai pedir para Deus abençoar o seu vestibular, não vai estudar, fazer nada. Eu vou passar meu tempo em oração, pedir para Deus me abençoar para eu lembrar tudo na prova. Lembrar do que, irmão, você não estuda? Primeiro você faz, se posiciona e Deus entra em cena. É assim que a Bíblia diz. Deus fez então que apenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Versículo seguinte, 10, olha o que diz. Mas apenas tinha medo do rei. Por que ele tinha medo do rei? Por isso disse a Daniel, o rei, o meu senhor, que me resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão culpados disso. Olha que encruzilhada. E aí então você tem a verdade sobre esse texto. Daniel resolveu não se contaminar. Daniel resolveu fazer daquela circunstância, como a gente falou semana retrasada, aquela ilustração do ovo, ele quis se posicionar e falou, Senhor, eu estou aqui, e eu sei em quem tenho crido, trazendo as palavras de Paulo, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, então eu não quero mais, eu vou fazer, eles podem mexer no nome, podem mexer nas coisas, mas algumas coisas eles não vão mexer, Senhor, porque isso aqui é do Senhor. E não sei se você sabe, mas a comida para o povo judeu é muito importante.
Tanto que eles não comem algumas coisas, em Deuteronômio está uma lista de animais que eles não podem comer, tipos de comida que eles não podem. Então o judeu tem isso, e ele, como bom judeu, tinha esse cuidado, esse carinho. E aí eles começaram a fazer o quê? Trazer a comida. Opa, você pode fazer isso, aquilo, maior que você mandar eu comer esse trem, esse eu não posso. Eu não vou abrir concessão. Ah, mas eu vou morrer. Nós vamos dar um jeito, já você vai ler o restante do texto. Ah, mas ninguém está vendo. Verdade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 8, por favor. Paulo teve o mesmo problema, uma outra circunstância. Mas olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, meu querido, pode passar ali. Agora eu vou tratar com vocês de um problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Não sei se você sabe, mas a maioria das religiões, os alimentos que eles fazem é ofertado, é feito para ídolos. Você que gosta um pouco de religiões, só para você entender, por exemplo, o povo judeu, quando faz os pães asmos, que é a tradição dele, é ofertada a ídolo. Quem? A Deus. Por quê? Porque não tem fermento, é puro, aquela coisa toda. Nós vamos entrar aqui. Por exemplo, você vai na Bahia, o acarajé, que é o alimento próprio do candomblé, e eles usam, e segundo os especialistas lá, os religiosos, etc., eles fazem, cada um que eles fazem, eles consagram ao Deus deles. E nós vai lá e fala, tá de boa. Paulo enfrentou esse problema, comida. Ah, mas não tem problema, é só um negocinho. O que tem a ver uma comidinha? O que tem a ver um pecadinho? O que tem a ver falar uma mentirinha? Isso aí não está nada não. Aí Paulo pegou esse mesmo problema que a nossa religião, a nossa geração pega. Na verdade, como eu já disse a vocês, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Então ele está falando de um problema, pode ir descendo, João. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa. Então, como diz Sócrates, pegando essa frase de apóstolo Paulo, quanto mais sei que nada sei. Sócrates, Paulo, Bíblia, versículo 3. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele, pode ir descendo. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, não sabemos que um ídolo representa alguma coisa e que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Ou seja, eu e você sabemos disso, não tem problema. Pastor, você já comeu uns trem estranhos? Já, irmão. Minha infância não foi das melhores, não sei se você sabe disso. Mas quando nós víamos uns trem assim, umas galinhas assim, arrancava todas as coisas, catava e ia embora. Mãe, trouxe frango para fazer. Nossa, é isso que ele está dizendo. Nós sabemos que ídolo não representa coisa alguma, porque sabemos que existe só um Deus, e Ele fez todas as coisas. Nossa, pastor, mas você acabou de falar que tem que tomar cuidado? Deixa eu dizer por quê, e o texto vai nos ensinar. Pode passar o 5, por favor, João. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores por aí. Versículo 6, por favor, João. Porém, entretudo, contanto, para nós existe somente um Deus, Pai, Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. O Pai e o Filho, quem está dando isso é o Espírito. Pode descer para nós, versículo 7. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos, que até agora comem desses alimentos, pensando eles mesmos pertencerem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, e por isso elas se sentem impuras, quando comem esses alimentos. Versículo seguinte, João. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Madura, tá? Gente imatura e maduro. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comemos desse alimento. Maduro, papo de gente grande. Versículo 9, João. Mas tenha cuidado, para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos caiam em pecado. Pode passar o versículo seguinte. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, ou seja, não tem o conhecimento, vi você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo dos ídolos ou algo do tipo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimento oferecido aos ídolos e dizer, aquele estava comendo, por que eu não posso comer? Olha o comportamento miserável que nós temos aí. Versículo 11, por favor, João. Assim esses cristãos fracos, este seu irmão por quem Cristo morreu,
vai se perder por causa do conhecimento que você tem. E Jesus, usando um pouco desse texto, fechando aí, João, pode fechar no 12 ainda? Dá para ir mais um pouquinho, João. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você está pecando contra Cristo. Então presta atenção no que está fazendo. Para fechar o versículo 13, João. Portanto, se o alimento faz com que o irmão peque, nunca mais vá comer, a fim de que não seja causa de pecado para ele ou para ela. Em outras palavras, Jesus diz pedra de tropeço. Numa outra palavra, no mesmo contexto, Jesus vai dizer, se você servir de pedra de tropeço para os meus pequeninos, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e lançar no rio. Dia desses, eu gosto muito de tubaína. Mas há muitos anos eu parei de tomar tubaína. Por que eu parei de tomar tubaína, pastor? Você pode perguntar. Porque a tubaína vem na mesma embalagem de uma cerveja. E eu tomando, como a gente foi comer um omelete ontem, num lugar, num bar, omelete, os homens foram todos lá, depois alguns, comer aquele omelete contra filé, nossa, comemos um monte, foi uma delícia ontem. Aí você coloca junto com o omelete um monte de tubaína, que negócio. Aí passa o irmãozinho lá e vê aquele monte de garrafa virada, tá falando que o pastor está tomando o que, irmão? Tubaína? Então eu ouvi o texto, deixa o texto para mim, João, tira não, irmão, tá de brincadeira? Então eu ouvi o texto que Paulo está instruindo e falei, eu preciso obedecer. Porque alguém pode ser mais fraco, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é com a minha maturidade, com a minha fé. E Daniel, nesse ponto, ele falou, não, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais. Desafio para a gente partir por último e encerrar. O que tem te influenciado a mudar de comportamento, de atitude, de nome, de trejeito até negar a fé? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que te influenciam? Quais os alimentos que você tem gostado demais? Fala, não tem nada a ver. Quais costumes, quais trejeitos que você tem se lançado, ou o inimigo tem colocado sobre você, e por causa disso tem forjado a sua crença, e você não tem sido mais aquilo que Deus gostaria que você fosse. Você está sendo levado pela onda, pela moda? Ou você é autêntico igual Daniel era? E para fechar o versículo 11, por favor, meu querido. Olha o que diz o versículo 11, e fechamos aqui até o versículo 16, o último, para a gente finalizar o nosso culto. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Apinaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse assim para eles, versículo 12, por favor, João. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. Abre aspas aqui. Jejum de Daniel. Não, irmão, isso não é jejum de Daniel, não, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa rápida aqui, eu não tenho tempo, mas eu preciso fazer você sair daqui conhecido disso. Quando você fala assim, inclusive nós estamos vivendo num tempo, no calendário litúrgico cristão, de quaresma, não é? E a gente às vezes entende quaresma de uma forma errada ou equivocada. Ah, mas faz parte do calendário litúrgico? Faz. Às vezes a igreja presbiteriana faz, a gente não dá muito ênfase nisso, mas isso é importante você guardar. O propósito do 40, ele é número bíblico. 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, 40 tal, 40 tal, 40 tal. A vida de Moisés foi dividida em 40, 40, 40. Enfim, 40 tem a ideia de transformação, preparação, trabalhar com a gente. Tanto que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás e ficou lá quanto tempo? 40 dias. Só que o problema do conceito de quaresma que trazem para nós é o quê? É que você pode aprontar o tanto que quiser, inclusive na recém-quaresma ou quarta-feira de cinza, você tem uma festa maravilhosa que era uma festa diferente, né? Aí você faz o que quer, porque aí na quarta-feira é só você, antigamente faziam isso, pegar um pouco de cinza, passar aqui assim, e você com um pó de cinza e cinza na cabeça está dizendo, Senhor, perdoa eu. E aí para ajudar na sua penitência, que é o que a quaresma tradicional propõe, e a Bíblia não fala sobre isso, você faz um propósito, ou um jejum dizendo, esse mês agora, esses 40 dias eu vou ficar sem tomar isso, sem fazer isso, fazer aquilo. Pergunto para você, a sua fé só funciona 40 dias, irmão? E os outros 360 e poucos dias fica onde? 325 dias, né? Onde fica?
Então eu posso arrazoar, fazer o que eu quiser, não estou nem aí, com culpa, com nada, com pressão de Deus, não tem problema nenhum. Mas nesses 40 dias eu não posso tomar isso, posso fazer isso, fazer isso. Isso é religião, irmão. Jesus diz para nós ser de santos. A palavra de Deus vai falar para nós ser de santos o tempo todo, todo dia, qualquer lugar, qualquer horário. Não é na quaresma, nada contra, repito aqui, tem um processo maravilhoso. Mas seria mais ainda se você, a partir dos 40 dias que antecedem a Páscoa, a boa Páscoa, você conseguisse ou mantivesse a sua postura de santidade. Por isso que a gente não traz isso muito, mas eu precisava te falar sobre isso. E aí alguns cristãos dão uma mexida, uma invertida, um jeitinho brasileiro, e falam, eu estou fazendo jejum de chocolate. Não é jejum, irmão, é propósito, se quiser saber. Jejum é abstinência alimentar para você se declarar ou se lançar, ficar tempo com Deus, isso é jejum. Porque toda vez que você para de comer chocolate nesse tempo, você está orando? Não, você não está nada, você está fazendo bem para a sua saúde, que bom. Mas não é jejum bíblico. Isso é propósito. Por isso, por favor, quando eles decidiram isso, não fica, pastor, mas ele está falando que vegetariano. Irmão, você ficar todo esse tempo, inclusive ficaram 3 anos, ali ele pediu uma prova de 10, mas depois ficaram 3 anos, porque deu certo o negócio. Você acha que era só isso que fazia ou não tinha o poder de Deus fazendo o negócio acontecer? Você acha que nós faz jejum assim, e fala, não, vai aguentar. Não, irmão, vai fazer um jejum. O pessoal da liderança estava fazendo jejum. Quantos dias você faz jejum espiritual de verdade? Ah, mas é uma prática antiga. Não, é uma prática de um cristão maduro, jejum e oração. E por que a gente faz umas concessões, né? Ah, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Não, meu irmão, você iria parar de tomar Coca-Cola que faz mal, irmão. Não é jejum não, é para a tua saúde. Ah, eu estou comendo carne essa semana. Então compra e manda para mim, eu como. O ano inteiro. Não tem problema. Porque eu sei que aquilo ali não vai me contaminar, vai ser de Deus. Está caro. Preciso da sua bênção. Inclusive no açougue do Gilmar, né? Vamos comprar lá. Olha o que diz o texto, então por favor, fique com isso. Quero pedir que faça isso. Versículo 13. Vamos finalizar o nosso texto. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. E então, dependendo do que estivermos, o Senhor fará com a gente o que o Senhor quiser. Ou seja, se a gente não tiver melhorado, não tiver verdade, pode fazer o que o Senhor quiser. Pode passar, João. 14. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Versículo 15, João. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios, mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Por favor, não venha com essa de que tem que comer legume para você ficar forte, irmão. Não tem. Ali era a ação sobrenatural de Deus pela palavra e posicionamento de Daniel. Certo? Não usa esse texto para falar, Deus quer que o seu povo seja vegetariano. Não é, irmão. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não cria mais uma. Seguinte, por favor, o último versículo. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. E aqui, finalizando esse texto, a quarta e última verdade que eu acredito que eu e você precisamos levar para casa nessa noite. Alguém que tem uma fé madura, vive o que crê e passa por desafios porque crê. Daniel podia dizer para os seus amigos, gente, é só uma comida. Dá nada, ninguém está vendo. Mas falou, não, o negócio é bom. Esse negócio não é para nós. Nós vamos nos manter. E ao se manter, olha o que aconteceu, eles simplesmente fizeram uma experiência, versículo 12, ele diz para o homem lá, o chefe, o cozinheiro, prova, experimenta, veja se Deus não vai fazer. Olha que autoridade, irmão. Olha que autoridade. Veja se nós não estaremos mais fortes, mais hábeis, melhores do que eles. Se não tivesse, vão matar nós. Fé madura faz isso. Fé madura está disposto a colocar aquilo que ele crê para a realidade e fazer com que a realidade se torne aquilo que ele crê. Isso não é porque ele tem poder, mas é porque ele conhece a vontade de Deus. Não tem a ver com poder, tem a ver com vontade. Por isso, queridos, você adora e descansa? Você ora e descansa? Como diz o salmista, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Você faz isso ou você é desesperadão?
Tive uma experiência esses dias com a minha esposa. Se eu falei aqui, se eu falei, me perdoe. Eu estava com o médico perguntou uma coisa, ela estava aqui, o médico ali, e ela, não lembro se é o médico, enfim, alguém ali, e ela falou para mim assim, o dia que eu fui internar, para fazer a minha cirurgia. E ela falou assim, pergunta do jejum. Falei isso já? Não? Então vou falar, se eu já falei, amém, também. Eu falei, sim, perguntarei. Conversando com o atendente, assinando as coisas lá para internar, 5 horas da manhã, irmãos. 15 para 5, para internar 5. Pela segunda vez veio minha esposa ao meu comando, tocando em mim atrás e dizendo, Isaías, pergunta para ele sobre o jejum. Já pergunto, terá o seu tempo. Minha esposa aqui, ela está me assistindo. Eu aqui, o rapaz lá e ela aqui. Ela olhou para o lado assim, deu uma levantadinha. Ô moço, como é que é o negócio do jejum? Eu olhei para ela. Mas não era para eu fazer essa pergunta? Assim que a gente age com Deus às vezes. Você pede para ele, Senhor, cuida. Aí a gente não aguenta. Os nossos trejeitos, o nosso jeitão, a nossa imaturidade de fé, como diz Jesus em Mateus 6, pequena fé faz da gente atravessar, atropelar e não querer respeitar o que Deus tem para a gente. Mas Daniel não. Daniel aqui, ele simplesmente adora e descansa. Por isso talvez eu quero desafiar você a pensar, quero chamar o pessoal para subir para a gente finalizar o nosso culto. Você vive o que você prega? Ao sair daqui nesse domingo, você vai viver aquilo que a gente está falando aqui, ou você vai ficar perdido e falar do jeito que você quiser e viver do jeito que você quiser? Ao seu redor, você tem atitude? Você chama a responsabilidade para você? Você é um agente de responsabilidade, que quando precisar algum lugar, qualquer que seja o lugar, alguém fala, tem alguém que pode orar, você vai levantar sua mão, deixa para mim, como fez o apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, olhe para nós, levanta-te, anda, ou você vai falar, não sei, minha fé não é para tudo isso. Irmão, mas nós estamos aqui para crescer na fé. Nós estamos aqui para fazer diferença e fazer com que essas pessoas ao nosso redor, assim como Daniel, teve uma postura de crer e viver o que ele crê, e ele vivia e cria, vivia, ele falou, pode provar, pode experimentar, se nós não tiver desse jeito, não tem jeito. E ele estava com 15 anos, irmão. Aí lá no capítulo 6, quando ele está com 80 anos de idade, mandam prender ele e jogar na cova. Ele fala o quê? Você pode fazer o que você quiser. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele também não vai fazer, mas Ele é Deus. Olha a fé madura aqui que faz na gente, irmão. Por isso eu quero finalizar te perguntando se a sua fé, ela tem obras de quem crê, ou a sua fé se parece com aquilo que você acha que é. Para a gente ouvir, refletir e agir e finalizar. Suas atitudes mostram sua fé. Sua fé sinaliza sua crença. E sua crença sinaliza quem Deus é. Quem Deus é para você? Como foi falado, um Deus grandão? De perto, de longe? Ontem à noite, né, Romário? Quem Deus é para você? É só um ser que fica lá em cima, olhando e cuidando e não está nem aí? Ou é aquele pai que está com o filho andando e caminhando junto? Segunda verdade sobre ouvir, refletir e agir. A nossa geração precisa de mais Daniéis. Homens e mulheres que têm a postura de Daniel, de viver o que prega e pregar o que vive. Para que as pessoas possam olhar para nós e falar, opa, vamos experimentar, ver se é verdade. Você, bora, vamos fazer. Autoridade. Creia, se alinhe, se posicione, que Deus vai te honrar. Talvez você está aguardando tanto alguma ação de Deus sobre a tua vida, e Ele está esperando tanto você ter um posicionamento. Está um esperando o outro. Mas deixa eu te dizer uma verdade para você levar para casa. O meu e o seu tempo é escasso, o dele é eterno. Quanto mais você espera, mas você delonga.
Quanto mais infantil você é, eu e você, menos a reação de Deus. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Quais princípios que norteavam Daniel para ser do jeito que ele é e viver o que ele vivia. Venha domingo que vem, nós vamos falar sobre isso. Quero convidar para a gente cantar uma última canção. Se você puder ficar em pé.